no nosso canal Portal Doctor TV. Tenho o prazer de conversar com a psicóloga Diva Alves da Cruz. Ela conversa com a gente sobre autismo nesse momento de quarentena. Eu tenho certeza que é muito importante. Muito obrigada, Diva, por estar aqui no nosso canal falando a respeito desse assunto. Eu que agradeço essa oportunidade. Pronto, então, o que eu gostaria de iniciar, né? Explica um pouco o que é o autismo. O autismo é uma condição que a gente chama de transtorno do espectro do autismo. Por quê? São características que vão desde o autista não verbal, pessoas com acometimento mais grave, inclusive com atraso cognitivo, importante, severo, até as pessoas que são verbais, com características assim cognitivas até às vezes, muitas vezes acima da média, com habilidades específicas importantes, né? Então a gente tem aí uma gama de características e de condições que são diferenciadas e por isso a gente chama transtorno do espectro do autismo. Algumas características são comuns a todos e é o que os define como um transtorno, né? Que é a dificuldade de socialização, muitas vezes, de comunicação, a busca pelo isolamento, a tendência à repetição das mesmas atividades, uma rigidez de focos de interesse, né? Então tem um foco de interesse muito específico, você só quer fazer aquilo, tende à ritualização, à repetição. Bom, com todas essas características, hoje, no momento que a gente vive quarentena, que a gente vive essa realidade do coronavírus, eu tenho certeza que as famílias que têm pessoas que dentro de casa, filhos pequenos, maiores, e que precisam de toda uma atenção e já vem com uma rotina de como se relacionar, né, com as pessoas portadoras do autismo, que orientação a senhora daria a respeito desse tema? Como proceder? Primeiro a gente precisa entender que são crianças ou adolescentes, né, que estão acostumados a manter uma rotina de terapias, uma rotina de escola, e isso, para eles, é ainda mais significativo do que para as crianças ditas normais, né, as pessoas ditas normais. Por quê? Porque isso começa a fazer parte da identidade deles. É como se isso os acalma. Essa previsibilidade, essa rotina, saber o que vai ser feito, quando, como, é uma coisa que os organiza. Quando todas as rotinas mudam ao mesmo tempo, como aconteceu agora com essa pandemia, né, isso traz uma insegurança e uma instabilidade muito grande para eles, né? E o que devem fazer os pais ou as pessoas que os acompanham nesse momento, né? Que tipo de orientação a senhora daria para essas pessoas? O que fazer? Falar a verdade, conversar, explicar. O que é bom fazer? É importante falar a verdade, respeitando o nível de entendimento de cada um, né? Então, assim, quanto maior o potencial de entendimento, maior a capacidade cognitiva da criança, você vai poder explicar para ela o que é que realmente está acontecendo, que é uma virose que se transmite rápido, e os cuidados que são necessários de se manter, né? Todos os cuidados que a Organização Mundial de Saúde está preconizando. Quando a criança é menor ou ela tem uma capacidade de entendimento menor, a gente vai adaptando àquilo que ela consegue. O mais importante de tudo é a gente evitar o pânico, né? A gente não pode passar para as crianças e para os adolescentes, né, em qualquer idade, que a gente tende a falar de crianças como se eles não crescessem. Na verdade, né, a gente tem muitos adultos que estão dentro do espectro e que têm um amadurecimento aquém da idade cronológica. É importante que a gente consiga respeitar o nível de entendimento deles e vá falando da medida do possível, do que eles consigam entender através de historinhas, de atividades lúdicas e tudo, que eles entendam a importância do porquê que está sendo mudado
e que a gente espera que isso passe. É importante também a gente trabalhar com eles, que isso é um momento que vai mudar. Uma coisa boa quando a gente muda, né, é que assim, a gente consegue quebrar padrões que antes estavam atrapalhando a vida das crianças, né, ou dos adultos. A gente consegue modificar coisas que estavam, entre aspas, cronificadas e que ele estava tendo dificuldade. Só que isso é muito difícil. Eles sentem, eles entram em ansiedade. Os pais também. A sua explicação está muito clara, mas os pais hoje, a família, que nunca teve tão reunida em casa, porque as crianças, os adolescentes, eles têm atividades fora de casa. Então, de repente, está todo mundo dentro de casa. Não necessariamente num espaço confortável, maior, né? Às vezes em pequenos espaços, onde você não tem a área externa para conviver com as crianças ou com os adolescentes. É difícil gerenciar a ansiedade de pais né, e de familiares. Qual seria a sua orientação nesse sentido? Nesse sentido que eu falo de a gente fomentar novos focos de interesse. Tentar fazer atividade junto, inclusive, por exemplo, tarefas da casa mesmo, que a gente possa estar aproveitando para ensinar, botar junto para fazer. Né? As crianças e os adolescentes, em geral, eles gostam de criar novidades, por exemplo, na culinária, né? Então seria uma boa oportunidade. Tem uma série de atividades, dicas, jogos na internet, inclusive de como criar uma rotina tanto diária quanto painéis de rotina para a semana, que você possa estar negociando, né? Tá aproveitando para fazer momentos de leitura juntos, pintura, o que a família tiver de recurso dentro de casa, né? Para poder usar nesse momento difícil, né? Agora, você comentou uma coisa que me chama a atenção: internet. A internet, para os casos de autismo, ela sempre deve ser dosada né, exatamente em função da ansiedade. Nesse momento, é uma ferramenta para todos, né? Até para nós adultos, né? O uso da internet. Qual seria a sua orientação? A tecnologia é uma coisa muito boa que veio para ficar. A gente sempre orienta que a gente não use essa ferramenta de uma maneira indiscriminada, né? Então não é para deixar a criança ou a pessoa o dia todo na internet, livre, fazendo o que ela quer, acessando coisas que às vezes a gente nem sabe se são adequadas para elas. Então há que haver uma supervisão, há que haver uma dosagem de tempo aí, mas é claro que a gente pode fazer isso hoje diversificando. É muito importante a gente usar essa tecnologia de uma maneira diversificada também, né? Porque a tendência da criança, muitas vezes, dentro do espectro, é ela repetir a mesma atividade, ela ver os mesmos vídeos. Então, se ela escolhe ver vídeos, ela vai ver horas de vídeo. Mas há outras possibilidades. É tentar usar essa ferramenta de uma maneira também diversificada. Jogos pedagógicos, tem historinhas que a gente pode ouvir, tem desenhos que você pode imprimir para a criança colorir, se você tiver essas ferramentas em casa. Outras alternativas, ao invés de ver vídeos, fazer pesquisas, né? Usar a internet de uma maneira pedagógica também, e não só lúdica. Eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que o mais difícil no gerenciamento desses espaços e da quarentena e da ansiedade dos pais e das crianças é exatamente essa relação com a rotina. Porque eles gostam de rotina, eles gostam de fazer as mesmas coisas. E quando você altera um pouquinho, isso gera, em alguns casos, algum tipo de irritação. Como é que os pais devem agir, ou os acompanhantes? Devem insistir? Primeiro passo, a gente precisa entender que, assim como nós estamos vivendo uma mudança muito drástica no nosso cotidiano, e a gente também está passando por um período de adaptação, e também gera a todos ansiedade, preocupação. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, manter a calma. O segundo passo muito importante que eu acho fundamental de a gente comentar é que, assim, não vai ser fácil, não vai ser todo dia que a gente vai conseguir fazer da melhor forma. Mas é importante a gente lembrar que
há uma nova oportunidade amanhã, né? Então, assim, se hoje não foi possível, a gente não conseguiu fazer tudo, a gente vai elaborar com calma, vai pensar o que a gente pode fazer diferente amanhã. Por isso, de repente, é muito importante lá no início do dia a gente ter essa tentativa de construir junto qual vai ser a rotina de hoje, o que a gente vai fazer hoje, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso primeiro, vamos fazer isso depois, e a gente ir tentando negociar isso junto. É muito importante que todas as figuras que vão estar lidando com as crianças, adolescentes dentro do espectro, que elas se revezem, inclusive para que a criança não ritualize ou o adolescente não ritualize. Eu só faço isso com essa tal pessoa. Só minha mãe me coloca para dormir, só meu pai faz o dever de matemática comigo. Se a gente puder revezar essas figuras... É saudável, né? É muito saudável, é muito importante, né? Poxa, que maravilha de conversa boa, tantas famílias, tantas pessoas, com certeza precisando, nesse momento pensando, né? O que eu faço e agora? Não estou aguentando nem com a minha própria ansiedade, né? Como é que eu gerencio esse momento em família, né? Para compartilhar e para fazer o melhor, né? Para os seus filhos. Desafios. As crianças respondem bem aos desafios, os adolescentes, principalmente, respondem bem aos desafios, né? Eles são melhores do que a gente nessas horas. Vamos ver quem consegue. Eu acho que assim vai ser até um desafio interessante, como você falou, né? Da gente usar junto, porque muitas vezes eles têm uma expertise muito maior que a nossa em termos de ferramentas tecnológicas, né? Então, na verdade, a oportunidade de aprender também, né? Até um momento muito bom de todo mundo também aprender a lidar com todas as características e gerenciando isso de uma forma o mais tranquila possível, né? Outra coisa que eu queria ressaltar é que, assim, aqueles profissionais, aquelas pessoas que já atendem essas crianças, que já atendem esses adultos, né, que eles também possam manter esse contato, ainda que seja assim, por vídeo, que a gente possa estar, se a criança não consegue, né, tá fazendo uma sessão por vídeo, porque ela não vai aguentar, mas que a orientação aos pais também possa ser feita. Sim, porque sim. o profissional da área de saúde, ele já conhece os focos de interesse, as necessidades específicas de cada cliente. Então, é muito importante que eles também possam estar recorrendo, nesse momento, a buscar junto, pensar junto, ter dicas e haver um consenso entre essas figuras, né? Entre as decisões tomadas. Também esse momento é um momento de transição. E quando a gente consegue, né, fazer essa parceria, é bom porque a retomada tende a ser mais fácil depois, né? Em breve, se Deus quiser, estaremos todos com a vida normal, sem quarentena e tudo voltando muito bem ao normal. Muito obrigada pela sua participação aqui, essa conversa tão agradável e esclarecedora para as pessoas, né, para as famílias. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, então, eu queria dizer para vocês o seguinte: a gente fica por aqui, nosso objetivo é estar sempre colocando vídeos na intenção de ajudá-los a entender como gerenciar o coronavírus, a quarentena, esses momentos diante das suas dificuldades e das suas necessidades no âmbito da saúde. Lembre-se, para vocês que são famílias com os autistas, com os portadores do autismo, o amor acima de tudo, né? O que nos ajuda a relaxar? É amar uns aos outros, né? Principalmente as crianças, os adolescentes, as pessoas que têm esse problema. O amor é a principal ferramenta. Essa é uma dica minha, de coração, e eu tenho certeza que a Diva compartilha, né, Diva? Com certeza. Obrigada, então, e eu vejo vocês no próximo vídeo.